Então vamos lá, gente. As pessoas ficam falando aí tudo. Ai, o Messias que veio é o Messias dos judeus, o Messias que veio e tudo tal. Vamos provar aqui a fraude. Vamos mostrar que o Messias que veio não é o Messias dos judeus, porque ele mesmo diz isto. Vamos lá? Vamos ver? Vamos entender e interpretar corretamente as Escrituras. Porque se fosse ele, as coisas que estavam prometidas a ele ou profetizadas sobre ele as faria, não é? Alguém já viu aí um revólver português? Só que o cano é apontado para você. Você mira no outro, só que se aponta em você. O Messias que veio é isto, ou foi este. Tá entendendo? Então agora eu vou mostrar para vocês a mentira que a humanidade inteira conta para vocês. Nós vamos desdenhar aqui e nós vamos provar dentro das próprias escrituras que um profeta, um Messias vagabundo, a maioria, os Messias do Velho Testamento todos eram vagabundos, né? De Jeová. Por isso que a maioria das profecias deles não se cumpriram. Ah, Ed, mas pode se cumprir. Ah, pode. Só que o Messias falou em João 16,16 que a lei e seus profetas, vagabundo da Torá, se encerraram em João Batista. Então não tem mais jeito de se cumprir. Acabou. Tá bom? Acabou, tá? Eu nem vou falar do milênio, porque milênio que está em Apocalipse eu destrincho ele. Fala para qualquer menininho aí das escrituras, se eles querem debater só o Apocalipse comigo. Só o Apocalipse, hein? Eu coloco tantas contradições nesse livro que a pessoa vai ficar envergonhada. Porque eu vou deixar ela envergonhada, tá? Mas não é o caso aqui. O caso aqui é este estudo da bicha louca Davi, está profetizando aqui em Salmo 110, Davi era uma bicha louca, né? Nós sabemos disso, pegador de pingolim. Então, nós vamos agora aqui desmascarar a bicha louca Davi, que ele era um falso profeta. Claro, ele servia ao diabo. Disse o Deus de Davi, o diabo, ao meu Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então o diabo está falando isso para Davi, né? Através do Espírito, né? Será que esse Espírito era do Pai? Será que o Espírito Santo, ele fala mentiras? E o Espírito do diabo? Então agora vocês vão pegar. Disse o diabo ao meu diabo: assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos dos cabelos dos seus pés. Então, aqui ele está falando que vai colocar todos os inimigos de Israel debaixo dos pés deles, né? Vamos ver então. O diabo enviará o cetro da tua fortaleza desde Israel. Sião é Jerusalém, tá, gente? Tá? Sião é Jerusalém, tá? Então o diabo está falando que vai erguer um cetro e vai fazer a cidade de Jerusalém uma fortaleza. Será que o Messias profetizou o que para essa fortaleza, hein? Destruição. Ué, mas aqui está falando diferente, Ed. O diabo enviará o cetro da tua fortaleza de Israel. Jerusalém é uma fortaleza, Ed. É. Um andarilho veio aqui e explodiu com ela. Para o diabo era, né? O diabo vivia lá, como está em Salmo 122, né? Em várias vezes também ele falava lá que Jerusalém era santa, né? Como que pode ser santa uma cidade que só tem guerra? E eles conquistaram aquela cidade através de guerras. Jamais seria santa, né, gente? Até nos dias de hoje, né? Dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então o Messias que vai vir, ele vai dominar no meio dos inimigos. Será que foi isso que aconteceu? Ou o Messias que veio foi o Messias português? Só fez tudo contrário ao que a profecia que era para ser feita. Vamos continuar.
O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. O teu povo, os israelitas, vão ser voluntários no dia do seu poder. O que aconteceu na profecia que o Messias falou em Tito em 70? Foi um mini holocausto ali, tá, gente? Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Continuemos, Salmo 110, versículo 4. Jurou o diabo. O Ed, mas está falando do Senhor aqui, mas o Deus de Israel é o diabo. O Messias não falou isso em Mateus capítulo 5? Não jure para Deus, não jure para o trono de Deus. Ouvistes o que foi dito. Se vocês jurar, tem que permanecer no juramento, tudo tal. Mas eu, porém, vos digo, o diabo mandava jurar, o Deus de Israel jurava. Ele próprio jurava. Ele mandava todos os seus servos jurar para ele. Vixe Maria, hein? Então o diabo aqui está jurando, não está? Só que Mateus capítulo 5, o Messias fala o que é juramento. Ouvistes o que foi dito lá atrás pelo esse diabo aqui? Jurou o diabo. Aqui é o diabo que está jurando, tá? Porém o Messias fala, não jure para Deus, não jure nada, não jure para Jerusalém, a cidade do grande diabo. Aqui o diabo está mandando jurar e ele fala que Sião, que é Jerusalém, vai ser como uma fortaleza. O Messias fala, não jura para a cidade do grande diabo, hein? Jerusalém, Mateus capítulo 5. O Messias está falando para não jurar. Não jure para um fio de cabelo seu, não jure para nada. Comigo é sim, sim, não, não. Fora isto, fora o sim, sim, não, não, é de procedência maligna. Então sabemos que o juramento é de procedência maligna. Por isso que esse daqui é o diabo, o Deus de Israel. E não, então jurou o diabo e ele não se arrependerá, tá? Tu és sacerdotes eterno na ordenança de Melquisedeque. Sim, Melquisedeque é um fator espiritual, é uma ordenança espiritual. Existem espíritos de luz e espíritos trevosos. O Melquisedeque que veio para Abraão, ele aceitou despojos de guerra, de uma matança de sangue e pegou 10%. Se vocês acham que é o Espírito Santo? Vocês acham que é o Espírito Santo aceitaria? Não, eles mataram meu filho, eu vou lá, eu vou matar o filho, a cidade, vou matar tudo. Eles prenderam meu filho, eu vou sair matando tudo lá. É o Espírito do Pai ensinou isso? O Espírito Santo do Pai ensinou isto? Não, Ed. Porque era o Melquisedeque, fator espiritual, o diabo. Por isso que tem 2 Melquisedeque, tá? Eles não ensinam isso para vocês, né? Dá para ver. O Messias é segundo a ordem de Melquisedeque. De qual Melquisedeque? O fator espiritual verdadeiro, do Pai. Não é à toa que você olha um Deus esse daqui, uma porcaria dessa, e vê o Messias, a diferença é enorme. O diabo, à tua direita, ferirá os reis da terra no dia da sua ira. Então aqui o diabo está falando que vai ferir todos os reis da terra no dia da sua ira. Hein, gente? Então o diabo vai ferir os reis da terra. Foi isso que aconteceu com o Messias quando veio? Hein, gente? Foi isso que aconteceu com o Messias? O Messias feriu o rei da terra, os reis da terra, ou feriu um rei só? O rei que vivia em Jerusalém, o diabo, a cidade do grande dragão. Aonde ele diz aqui que é a fortaleza de Sião. Sião é Jerusalém, eles colocam o nome para vocês não pegarem. E ele fala que Sião aqui, o que ia acontecer com Sião? Sião vai virar uma fortaleza. E vai ser erguido um cetro lá, né? Sei. Estão entendendo, gente? Estão pegando o bagulho aí? Então, aqui, o Senhor à tua direita ferirá os reis da terra no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. O Messias julgou os gentios ou o Messias só fez um julgamento nessa terra em Mateus 23, 35? Vós, filhos do diabo, matastes todos os homens justos na terra desde Abel. O Messias fez um julgamento, só que foi o julgamento português.
Eles estavam esperando que o Messias julgasse os gentios e o Messias julgou Sião, Israel. Por que eles não contam isso para vocês? Por que eles não contam isso para vocês? Porque eles mentem. Tudo encherá de corpos mortos. O Messias encheu de corpos mortos Roma, Grécia, Egito e Israel, Sião, a cidade do grande dragão. Ficou corpos mortos ali? Procura saber o que aconteceu em Tito 70, através da profecia do Messias, que começa em Mateus 23, 35 e acaba no 38. Essa é a primeira profecia, tá? 24 começa outra. 24 começa do templo também, né? Que não haverá pedra sobre pedra, foi o que aconteceu também. Tá? E depois lá para meados, lá, depois continuando 24, é uma outra profecia dos tempos finais. Então, o que aconteceu ali, gente? Tá dando tudo errado o que o diabo profetizou aqui, Ed? Claro, é o diabo que profetizou. O que o diabo profetiza não é verdadeiro, ele não tem onisciência, ele não tem onipotência. O diabo, então vamos lá ver, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá a cabeça de muitos países. O Messias fez isso, gente? Ou ele pegou um país só e tirou a raça maldita que roubou aquela terra de outros povos, no caso dos jebuseus? Não está batendo, Ed. Claro, o Messias que veio é avesso do que eles esperavam. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça de Israel. Será que Israel foi exaltada, a cabeça de Israel? Porque quando ele diz cabeça aqui, ele está falando de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 12 e 13. Eu te colocarei por cabeça das nações. Esse povo sempre quer estar por cima, né? E é o que acontece hoje, tá, gente? O Messias feriu de morte o dragão, tá? Nesta vinda agora que ele vai vir, é nessa década, tá? Nessa vinda agora ele extirpa, tá? Ele vai jogar o mal do mundo e eles são cabeça das nações, viu, gente? Eles estão por cima de todas as nações, tá? Como o diabo profetizou, a terra é deles, o diabo faz o que quer. A terra é do diabo. Você não tem medo da tua vida, Ed? Eu tenho medo da minha vida? Eu sou mais forte do outro lado. Se aqui eu sento o pé neles, do outro lado eu regaço com eles, tá bom? Porque esse corpo aqui me aprisiona. Mas eu sei como a vida não acaba aqui. Eu gostaria de ir hoje para o Pai. Do outro lado aqui, é um guerreiro, tá? Eu fui covarde uma vez só na vida, tá? Agora aqui não. Aqui é para falar a verdade. Então vamos lá. Então, vocês estão vendo que o diabo profetizou essas coisas e não aconteceu. Vamos ver o que o Messias fala a respeito disto? Porque o Messias fala a respeito disso, tá? Antes disso, gente, eu vou falar que o diabo sempre ele faz tudo acontecer novamente. Debaixo do sol tudo volta a acontecer, como Salomão falou, né? O próprio diabo. Então vamos lá ver. Daquele que ouve as palavras do diabo, que possui conhecimento. Aqui está em Números 24, tá, gente? O diabo sempre perseguiu os filhos do Altíssimo nessa terra. Os gentios, no caso, tá? O diabo sempre usou os filhos de Caim para ir atrás do povo do Altíssimo. Estão entendendo? O diabo escolheu os filhos dele, os anjos caídos. Então, vamos lá ver. As palavras do diabo, que possui conhecimento do diabo, aquele que vê a visão de quem é todo-poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Jacó é Judá, tá, gente? Um cetro se levanta de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Todos os descendentes de Sete. Quem é Sete? Sete? Depois de Abel. Eles são geração de Caim. Eles sempre querem continuar matando. Eles são filhos do diabo. Sempre o diabo pede, o diabo quer dominar o mundo e o diabo quer estar por cima sempre.
Eu nem vou falar de sanguínea, viu, gente? Tem sangue aí, gente, tem um sangue aí. Depois vocês procurem saber que ele não, por isso que nós estamos todos misturados, tá, gente? O joio entrou no meio do trigo. Tem um sangue, por isso que eles querem ter o sangue, tá, gente? Se eu fosse vocês, eu não passava sangue para eles, não. E muito menos seus DNA, tá? Tem um sangue aí, gente, que ele não aceita outro sangue. Ele acha que o corpo é estranho. Ele quer matar, ele quer tirar do seu corpo aquele outro sangue. Eles não aceitam, é um sangue que ele não... Eu não vou falar aqui nada, tudo para não comprometer, entendeu? Mas é um sangue que ele quer expulsar, ele quer matar o outro tipo de sangue. Depois vocês procurem a esse respeito aí, tá? O joio misturou com trigo. Mas o Ed, tal. Não, Messias veio fazer paz entre os povos. Ele veio desfazer a inimizade entre os povos, tá, gente? Então não tem mais isso, tá? Por isso que não se juntavam, tá? Um sangue quer matar o outro, digamos assim. Própria genética, tá, gente? Do ser humano, uma espécie de um tipo de sangue quer matar a outra. Hoje tá tudo ligado, Ed? Tá tudo ligado. Hoje não tem mais nada. Eu tô falando lá atrás, tá? Então depois vocês procurem saber aí um tipo de sangue que quer matar o outro. Mas eles são maus, Ed? Não são maus. Tá tudo misturado. E eu sou mau? Você é mau? Todo mundo é mau. Nós estamos tudo misturado. O joio entrou no meio do trigo. O dilúvio serviu para quê? O dilúvio serviu para fazer... Agora saiu tudo de uma... Matou todos. Quem é homicida desde o começo? Não é o diabo? O Deus de Israel? Então, tá bom? Depois vocês procurem saber a respeito disso. Eu nem ia comentar isso aqui, eu estou falando esporadicamente. Então, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes dos moabitas e os crânios da descendência de Sete. Edom será dominado. Sempre eles querem domínio, entendeu? É domínio e poder. Eles se acham acima de vocês. No caso, eu também me incluo nisso, no vocês, né? Acima de nós. Então, eles sempre querem o domínio do mundo. E será que eles têm? Eles têm, porque o diabo prometeu, o diabo dá o mundo para ele. Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. Então, Seir também será... Seir é inimigo deles. Esse Deus gosta de inimigo. O Messias veio trazer a paz. O Messias veio desfazer a inimizade entre os povos. Quem fazia a inimizade? Olha aqui o diabo fazendo. O diabo só fazia inimizade entre os povos. E ele colocou uma lei, uma ordenança, que era um muro de separação entre os povos. A lei do diabo só era para os filhos dele. Os outros povos não tinham lei. Por isso que os outros povos foram salvos, sem lei. E o diabo que deu a lei para os israelitas, nenhum passou nela. Porque a lei só era de condenação e morte. Ninguém se salvava na lei do diabo. Então vamos lá. Então... aqui também será dominado por Israel, né? Mas Israel se fortalecerá. Então, Israel dominou tudo. Tem pessoas que falam aqui que pode ser a bicha louca Davi, essa profecia de Números 24, tá? Eu não discordo disso não, tá? Porque Davi, bicha louca, entrou em Sião, né? Davi, bicha louca, entrou em Israel, roubou Israel e matou. Antes, Israel era chamada de Salém, aonde tinha um fator espiritual chamado Melquisedeque, uma ordenança espiritual de justiça e de paz. Depois, na hora que a imundície chegou lá, nunca mais teve paz. Tá entendendo? Eles mataram o fator espiritual que regia Salém. Mas o que é Salém, Edson? Jerusalém. Na hora que esse povo foi lá, se esse povo era do Pai, o Messias não expulsava eles de lá. Porque o Messias veio desfazer as obras do diabo. Então, Salém, antes tinha o fator operacional, eu digo que é um fator, tá, gente? Tá? É uma ordenança, um fator espiritual de justiça e de paz. Até vinha o Melquisedeque do diabo, que gosta de guerra e despojos de guerra, que Abraão deu despojos de guerra para eles. Veio esse Melquisedeque, que é o diabo, que é o Deus de Israel, e foi lá e atacou Jerusalém e matou todos ali. Gente, vocês têm que entender que lá em Apocalipse capítulo 12, o mundo já existia, tá? Os anjos caídos e o Deus de Israel caiu depois.
Ai da terra e os que nela habitam, porque o diabo, Deus de Israel e os seus anjos caíram aqui, perseguiram a criança. Quem perseguiu o Messias aqui nessa terra? O diabo e seus anjos caídos. É claro isso, é óbvio. Não foi, lá não fala em Apocalipse, não fala que o dragão perseguiu o menino, a mulher que deu a luz ao menino? Não foi o dragão que perseguiu? Não foi? Toda hora, onde que o Messias ia, o dragão ia atrás dele? E os filhos do dragão iam atrás? Estão entendendo? Não tem segredo, tá? Então vamos lá, versículos 42, aqui já é outro, tá? Aqui então, esse daqui é o diabo que sempre quis matar a descendência de Sete, porque eles mataram já Abel, e agora eles também queriam destruir a descendência de Sete. O diabo sempre faz isso. Agora vamos aqui em Mateus capítulo 22, que o Messias fala. O Messias está falando a respeito de quem é esse Messias judeu que vocês estão esperando. Quem é esse tal Cristo aí que vocês falam? E aí o Messias vai sentar a bota neles, que é o que está escrito em Salmo 110. Então vocês têm que ligar os pontos. E eles não te dão essa ligação, porque essa ligação vem do alto. E eles mentem para vocês. Os judaizantes e os judeus. E todos os filhos de Satanás que estão dentro de templos, padres, pastores, os youtubers, todas essas porcarias que tem aí. Eles não conseguem destrinchar o que eu estou falando aqui para vocês. A mente deles não entra, porque a mente deles é vazia. É vazia, Ed? É nada. Eles precisam de like e dinheiro. Like Pix, like Pix, like Pix, Pix, like Pix, like Pix. Por isso que eles não têm nada do alto. O Pai sonda o coração deles. Então eles têm que falar coisas que agradam a vocês, que agradam o mundo. Mas a verdade não é agradável, não. Tá bom? A verdade, você vai ser odiado por todos, como o Messias diz. Nós seremos odiados por todos. Então vamos lá. Mateus capítulo 22, versículos 42. Dizendo: que pensas vós desse tal Cristo aí? O que vocês acham aí, seus raça, Lázaro? O que vocês acham aí desse tal Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram, de Davi. Eles disseram de Davi. Ah, é? Então o Messias já sabia, né? Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, é o que está em Salmo 110, tá, gente? Lhe chama Senhor, dizendo. Davi chama de Deus, Senhor é Deus, tá, gente? Davi em espírito chama Deus, dizendo: disse o Deus ao meu Deus: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos os cabelos dos teus pés. É o que eu narrei para vocês, né? Foi tudo ao contrário, né? Então, outra pergunta que o Messias fala: como que Davi então é Deus? Davi pode gerar Deus? O Messias não respondeu. O Messias só fez uma pergunta para eles, no versículo 45, para calar a boca dos vigaristas. O Messias só fez uma pergunta. Olha a pergunta que o Messias fez. Se Davi, pois, lhe chama Deus, como eu posso ser filho dele? Sabe qual que é o significado aqui? Como que eu posso ser filho de Davi? Como que Davi pode gerar um Deus? Estão entendendo, gente? Como que Davi pode gerar um Deus? Se Davi, pois, me chama de Deus, como eu posso ser filho dele? Se Davi me chama de Deus, o Deus está acima de Davi, como é que eu posso ser filho de Davi? Que é um terrestre, que é humano? Vixe Maria, e não é isso que Davi fala? Disse Deus ao meu Deus: assenta-te à minha direita. Tá entendendo? Tá entendendo, gente? Que o diabo sempre mente? O diabo está mentindo aqui. O diabo mentiu para Davi, não é à toa que nada que Davi profetizou aconteceu. E agora o Messias está quebrando a narrativa da bicha louca Davi. Vocês não falam que o Messias é da descendência de Davi? O Messias está quebrando, estourando, acabando com vocês aqui. Se a bicha louca Davi, pois, me chama de Deus, como eu posso ser filho dele, do humano? Pode um humano gerar Deus?
Tá entendendo? Continuemos. Na lei dos judeus, não, viu, gente? Na lei dos judeus, um humano só pode gerar messias, tá? Profetas. Não pode gerar filho de Deus também, tá? Tá entendendo? Por isso que o Messias não é humano. Por isso que o Messias deixou uma narrativa aqui nesse mundo. Vindo de mulher. O que significa vindo de mulher, Ed? Vindo dos meios naturais. Eles não explicam isso para vocês, não, gente? Eles não sabem, eles não têm um dom do alto. Ô Ed, mas você se orgulha tanto de falar que você tem um dom do alto, mas você... Não, eu vou orgulhar quem? A homenzinhos bostinhas, iguais a esses youtubers, pastores e tudo mais? Eu vou me orgulhar de quem me deu o dom do alto. Foi meu Pai, que estás no céu. E é Ele que eu tenho que exaltar. E é Ele que eu exalto. E eu tenho que exaltá-lo. E eu tenho que colocar as víboras no lugar delas, que é no chão. Vindo de mulher. Qual que é o vindo de mulher? Que significa isso, Ed? Fator natural. Um homem veio e fecundou uma mulher. Foi isso que aconteceu com Maria e José? Não. Vindo de mulher, nenhum homem aqui na terra é maior que João Batista. Então, se o Messias fosse da descendência de Davi, da bicha louca Davi, João Batista seria maior que ele? Todo o poder e a glória foi João Batista que deu? Ou o Messias diz que ele é maior que João Batista? O testemunho dele é maior que João? Vocês estão entendendo? Ele diz que vindo de mulher na concepção natural, ninguém é maior que João Batista. Perfeito. Eu também acho. Foi o primeiro a afrontar o diabo aqui na terra. O batismo de... Eu posso fazer a pergunta aí para os judeus aiada aí. O batismo de João era do alto? Me mostra no Velho Testamento, porque o João Batista foi o primeiro a afrontar o diabo aqui na terra, tá? Falando que através do seu batismo nas águas pagava pecados. Remia os pecados. Tirava os pecados. Só que na lei do diabo tinha um ritual satânico para fazer isso, sangue de animais. E era mentira, porque se o sangue de animais pagasse pecados, o Messias não precisava vir pagar os nossos pecados, não é? Mas o diabo engana todo mundo, por isso que Paulo em Hebreus capítulo 10, versículo 4, deixa bem claro. Sangue de bodes e touros não paga pecados, é impossível. Depois vocês verem lá o que a palavra é impossível. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Sangue de animais é impossível pagar pecados. Mas o diabo falava que pagava, Ed. Mas o diabo é o pai da mentira, é o Deus de Israel. Por isso que o Messias veio aqui e pagou nossos pecados. Então vamos lá. Porque era mentira. Pô, isso não é fácil, hein, gente? E eles faziam, no versículo 3 de Hebreus, eles faziam comemorações dos pecados, hein? Você sabe o que é comemoração? Quantos... uma vez por ano só, viu? Eles matavam o ano inteiro. Quanto você matou esse? Rapaz, eu fiquei rico esse ano. Eu vou dar 10 bode lá pro capeta. Vou matar 10 bode pro capeta. Porque eu fiquei rico. Rapaz, o ano que vem eu vou tentar ficar mais rico ainda. Porque eles adoram dinheiro, né, gente? Vocês sabem disso, né? Fazem tudo por dinheiro. E você, o que você fez? Rapaz, eu só matei uma família, mas eles eram muito pobres. Eles tinham só duas cabras, 2 touros e mais alguma porcaria lá. Caramba, eu vou dar só um bezerrinho aí para esse Deus vagabundo aí. Vou dar só um bezerrinho, eu não matei muita gente. Então ele comemorou pouco esse, o outro comemorou mais, o outro vibrou mais. Porque ele matou mais, ele fez mais pecado. Por isso que era uma comemoração dos pecados. Porque é vantajoso isso. Eu roubo, mato, estrupo, roubo tudo tal. Chega final de ano e eu dou uma parte do que eu roubei. Por isso que era a comemoração, eles comemoravam os pecados que eles faziam. E é impossível o sangue de touros e animais pagar pecados. Tá entendendo, gente? Não tem segredo, não é fácil, né? Não é tão difícil assim, não. Hebreus capítulo 10, versículos 3 e 4. Continuemos. Então, aqui a respeito de Mateus, olha o que o Messias fala. Se Davi, por isso que ele fala o se, viu, gente? O se já deixa uma incerteza, uma insegurança. Se Davi, pois, chama Deus, como eu posso ser filho dele?
Porque na lei dos judeus não pode gerar, um homem não pode gerar Deus, não pode se fazer filho de Deus. Eu vou trazer aqui, tá? Olha como ficou a cara dos seres ali. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ninguém mais interrogou o Messias a este respeito, tá? Acabou com eles. Acabou. Porque Davi foi levado no espírito do diabo falando mentira, que poderia gerar Deus. Acabou com a narração de Salmo 110 da bicha louca Davi. Perfeito? Perfeito. Acho que ficou bem claro aqui. Os próprios judeus da época não ousaram mais responder. Ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ninguém mais naquele dia ousou interrogar o Messias a respeito se ele era da descendência de Davi. Mas tem os vagabundos judaizantes, todas essas porcarias aí, que ainda diz que o Messias é da descendência de Davi. Estão entendendo? Acho que está bem claro, né? Vamos lá agora para João capítulo 5. Mas eu tenho maior testemunho do que João Batista. O Messias, mas espera aí. Então quer dizer que o Messias é maior que João Batista, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Quem vê as obras do Messias e olha para as obras do diabo, a diferença é enorme, né? Então, o testemunho do Messias é o testemunho da lei do diabo, como está em João 8. Em João 8, na lei do diabo, precisava de 2 ou 3 testemunhas, para eles mentir e falar e ir contra a pessoa. Eles faziam muito disso, tá? Até foi tomado um vinhedo a respeito disso com Jezebel, lá tudo, vocês pegam a história. Aí o que acontece? O Messias falou, não, eu testifico de mim mesmo. Não, quem testifica de mim é meu pai. Mas quem é teu pai? Vocês não conhecem. Vocês conhecem o diabo, o pai de vocês, o vosso pai. Lá em João 8, tá? Então é isso, o testemunho do Messias é verdadeiro porque o pai testifica dele. Ele não tem ninguém aqui nesse mundo que precisa testificar dele. Significa o quê? Que nenhum dos profetas de Israel testificou dele. Nenhum ser humano testificou dele. Vocês estão entendendo, gente? Nenhum ser humano testificou do Messias aqui na terra, porque o Messias que veio, Isaías profetizou também que os inimigos estariam debaixo dos pés, tudo tal. Todos os profetas da velha da aliança não testificou dele. Sabe o que é uma testificação, gente? É um certificado de autenticidade. Nenhum profeta da velha aliança o Messias cumpriu. O que o Messias veio cumprir então? Vou mostrar para vocês, tá? E o Messias vai estar explicando o que ele cumpriu. Só o que a lei do diabo falava a respeito dele. Só isso ele cumpriu. Então vamos lá. E a sua palavra, aí vamos lá ver, tal, testifica mim que o Pai me enviou. Só o Pai testifica dele, não é profetas nenhum testifica. Me fala um profeta da velha aliança que falou assim, que o Messias que ia vir, ia tirar o reino de Deus dos judeus, ia profetizar sobre o templo que o capeta mandou construir, que falou que habitou nele, e que o templo seria para a eternidade, né? Para a sua eterna habitação, foi isso que aconteceu? E a terra que emana leite e mel que o diabo deu para eles, que eles iam tirar, que o Messias ia profetizar contra essa terra e tirar também eles dela. Me mostra isso daí, me mostra. Tem que bater, né, gente? Tem que ter testificação. O que é testificar? Você testifica que algo você vai lá no cartório e testifica que a tua assinatura é verdadeira. Por isso que o Messias falou, nenhum profeta testifica de mim, quem testifica de mim é meu Pai. E aí tá jogando para terra, e aí acabou com a origem do diabo, entendeu? Tá? Então quem testifica do Pai, do Messias é o Pai, tá? Não é profetizinha nenhum do diabo, tá? Por isso que tudo que profetizaram dele não se cumpriu. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes sua voz. Mas espera aí.
E o diabo que falava com voz e trovão, e o diabo que conversou com Abraão, e o diabo que conversou com Adão e Eva, e o diabo que conversou com a bicha louca Davi, e o diabo que... Não, com a bicha louca Davi, o diabo também conversava com a bicha louca Davi, a bicha louca viu a face do diabo em Salmos 18, né? É o dragão, né, gente? Pode ir lá ver. E vive nas trevas e em lugar oculto. É um dragão ali. Ali ele descreve um dragão. O diabo conversava com Abraão. O diabo conversou com Moisés. Conversou com todo aquele povo. Conversou com um monte de porcaria de gente e tudo. Mas o Messias está dizendo aqui: vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Peraí, Ed, ele está falando voz para só aquele grupo de pessoas. Ah, é? Então me fala, aonde o grupo das pessoas falaram que viu Deus? Vixe Maria, hein? Me fala aqui nessa conversa que o Messias está narrando em João 5, pode pegar João 5 desde o começo, tá? Aonde que esse grupo de pessoas está dizendo que eles ouviram a voz do Pai? Do Pai não, né? Do Pai ninguém ouviu. Mas aonde que esse grupo de pessoas está falando que ouviu a voz de Deus? Mas Moisés ouviu, Ed, os 40 anos no deserto com Moloque, como está em Amós capítulo 5, versículos 25 e 27, eles ouviram, eles ouviram a voz do diabo, mas não do Pai. Então teve gente no mundo que falou que ouviu a voz do Pai, mas o Messias está falando que ninguém ouviu a voz do Pai. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o teu parecer. A aparência. Mas Moisés viu a costa do capeta. Em Êxodo capítulo 33. Sim, gente. Moisés viu as costas do capeta. Do diabo. Tá bom? E conversava face a face como se conversa com um amigo também. Tá bom? Então, tem homens mentindo aqui. Tem mentiras no pedaço. Sim. Ninguém nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Sabe o que significa ninguém nunca? Está falando que é só para eles? Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Nunca. Nada. Ninguém. Como Paulo diz claramente, e eu trago outras passagens do Messias se referindo a isto. João 6, entendeu? E tantas outras aí. E a sua palavra não permanece em vós. A palavra de quem? Do Pai. A palavra do Pai não permanece nos judeus, nos israelitas. Porque naquele que ele enviou, vocês não credes vós. Então, os israelitas não creram no Messias que o Pai enviou. Perfeito? Está bem claro aqui, né? Eles não creram nada, por isso que as palavras do Altíssimo não permanecem neles, porque eles são de outro Pai, como está em João 8, deixa bem claro isso, tá? Eles são de outro Pai, por isso que as palavras do Pai aqui não entram neles. Eles não têm o amor do Pai, na verdade. Lá em João 8 diz claramente isto. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Eles acham que eles vão ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. O Deus de Israel prometeu vida eterna para eles, gente? Não. Vamos continuar? Vamos continuar. João 5, versículo 40 agora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Só o Messias é o único que veio prometer a vida eterna para a gente. O diabo tirou a vida eterna de nós lá em Gênesis. Tirou a árvore da vida, tirou nós de lá para nós não pegarmos a vida eterna. Para nós não termos a vida eterna, né? Estão entendendo, gente? E o Messias veio trazer. E não quereis vir a mim para ter... Mas, ô Ed, o que testifica as Escrituras do Messias? Espera aí, vamos continuar a narrar. Eu não recebo glória de homens. Então, o Messias está deixando claramente que ele não recebe glória de homens. E o Deus de Israel? Ele gostava de ser glorificado? Ele endureceu o coração de Faraó por qual motivo?
para que todas as nações soubessem quem ele era, não era? Ele gosta de ser glorificado, né? Ele não pedia a glória dos homens, o Deus de Israel? Não gostava de ser glorificado? Povo de Israel, se vocês não prostrares diante de mim, tinha que sempre prostrar diante dele, não é? Ele gostava de ser glorificado, né? Mas o verdadeiro não gosta. Mas bem vos conheço que não tendes vós o amor do Pai. Eles não têm o amor do Pai. Sabe o que significa o amor do Pai, gente? Quem me ama segue os meus mandamentos e será amado de meu Pai. E eu roguei ao Pai, e o Pai enviará o meu Espírito. O Pai, ele só vai enviar o Espírito dele para quem tiver amor. Não por imposição de lei. Não por acusação. Ele vai estar explicando aqui, tá? Depois eu vou continuar aqui narrando. Mas bem vos conheço que vocês não têm o amor do Pai. Eu vim em nome de meu Pai, em nome do Pai dele, tá? E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Esse vocês vão aceitar. Quem será que pode ser este, hein? Vamos continuar. Como podeis vós crer, recebendo honras um dos outros, e não buscando a honra que vem só do Pai? Estão entendendo, gente? Eles ficam ali buscando honra de homens. Só ali. Moisés era homem, Abraão era homem, eles ficam ali dos patriarcas dele, eles amavam, adoravam os patriarcas deles. Vamos agora em João 5,45. Vamos ver de quem que o Messias está falando, né? Quando o Messias fala que ninguém ouviu a voz do Pai, nem visse o seu parecer, agora no versículo 45 ele vai dizer quem é. Tá entendendo, gente? Ele está falando de um ser aqui, tá? De Moisés. Não cuideis que eu vos hei de acusar perante o meu Pai. Então o Messias não acusa perante o Pai. Tem um que acusa. Moisés. Peraí, Ed. Tem alguma coisa que está errado. Alguma coisa não está batendo, Ed. Como que Moisés pode ser o acusador, Ed? Se é o primeiro homem, a ressurreição é o Messias. Ué, mas quem falou que Moisés morreu? Ô Ed, peraí, você está me deixando louco. Mas é louco que vocês vão ficar para entender as Escrituras. É loucura para este mundo, como Paulo diz. O evangelho que eu vos prego é loucura para o mundo. Ô Ed, peraí, você está confundindo os meus raciocínios. Mas é isso que eu tenho que fazer com vocês. Paulo diz que é o primeiro da ressurreição, como a morte aconteceu por um homem, a ressurreição também vai acontecer por um homem. Como que Moisés, morto já há centenas de anos, conseguia acusar perante o Pai? Moisés não morreu? Quem falou que Moisés morreu? Moisés era o próprio diabo encarnado em pessoas, ele tinha chifres, como está no livro de Jassar. As obras de Moisés eram obras iguais à do Messias? Ou era a obra do diabo? Era a obra do diabo. Há um que vos acusa. Quem é que diz lá em Apocalipse capítulo 12, o acusador de vossos irmãos? Hein? Como que Moisés é também, ele teve o corpo carnal aqui, mas o gramunhão tomou posse, né, do corpo dele e acusava perante o Pai. Vocês estão entendendo? Mas é a lei, Ed. Não, olha aqui. Acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés. Vocês estão entendendo? É Moisés o acusador. Mas lá em Apocalipse fala que o acusador é o diabo, Ed, é Satanás. Mas é Moisés. Vírgula. Então vocês sabem. Mas o Ed,
Mas como que Moisés morreu e a primícia da ressurreição ao Messias? Mas quem falou que Moisés morreu, gente? O diabo fala que ficou com o corpo de Moisés no Velho Testamento, o Deus Israel. E ele enterrou o corpo num lugar que ninguém sabe. Aí vem Judas, capítulo 1, versículo 9, e fala que o diabo disputou o corpo de Moisés e o anjo não quis entrar nessa disputa, não proferiu palavras de maldição, porque palavras de maldição da boca não pode sair maldição e bênçãos. Então ele não proferiu palavras de maldição e ele falou que o Pai te repreenda. O diabo ficou com o corpo de Moisés. Era dele? 40 anos no deserto, matando, roubando e destruindo. O diabo ficou com o corpo de Moisés. O Deus de Israel é o diabo. E por isso que Moisés acusava perante o Pai. O corpo dele é de não, esse corpo não consegue passar para o outro lado. O Messias só quis dizer que o próprio diabo era Moisés aqui na terra. Tá? Diabo o que é? Inimigo, acusador, inimigo, Satanás, opositor, tudo a mesma coisa. Em quem vós esperais. Então vem cá. O Messias não é o Messias deles, porque eles esperais ainda, Moisés. Quem que os judeus esperam nos dias de hoje? O Messias do judeu. Não, de hoje o Messias dos judeus é anticristo. Mas o Messias já tinha falado naquele tempo. Em quem vocês esperais? Moisés. Moisés é o anticristo. De novo eles vão esperar Moisés. Moisés não morreu? Aqui. Mas, Ed, em outras palavras aqui, Ed, em outras traduções, estáis quem vocês colocam vossas esperanças. Eles não tinham esperança que vinha um Messias dele para fazer todas as obras que eu acabei de falar para vocês? Para eles aniquilar o povo do Pai? Colocar todos no chão? Eles gostam de estar acima, e eles estão acima, tá? E eles estão matando todos vocês nos dias de hoje. Tá bom? Através das vacinas, tudo e tal. Estão matando vocês nos dias de hoje. A mídia é deles, 96% da mídia é corporações judaicas. Procure no Google aí, aperta aí. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperais, o vosso Messias. Será que é isso, Ed? Será que Moisés é o vosso Messias? Eu vou provar isso para vocês, gente. Eu não estou trazendo as escrituras aqui. Fala alguém aqui que já falou isso para vocês. Porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a respeito. Mas não credes nos seus escritos, como vai crer nas minhas palavras? Pergunta aí pro teu professor vagabundo aí tudo, essas porcarias aí que vocês têm, o que Moisés escreveu a respeito do Messias? Quer que eu traga? Eu vou trazer aqui, tá? O que Moisés escreveu? De um outro Messias, não era dele, tá? Mas escreveu, se apareceu o Messias verdadeiro, o que eles têm que fazer. Mas espera aí. Vamos em Lucas 24, 44, que eu vou dizer para vocês o que o Messias veio cumprir a respeito da lei, que as antas não sabem. O Messias trabalhou no sábado, colheu espiga no sábado, a mulher era para ser apedrejada, não foi. O Messias curou um leproso e mandou dentro do templo. Na lei de Moisés, esse leproso tinha que ficar pelado na frente de todo mundo, tal. O Messias só explodiu com a lei do diabo no sábado. Lucas 24, 44. E disse-lhes: foi isto que eu lhe falei enquanto eu ainda estava com vocês. Presta atenção, suas antas. Minhas 12 antinhas. Uma sabia que era filho do capeta, né? Judas, judeu. Então, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que meu respeito estava escrito no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que o Messias foi lá e cumpriu. Pegou um burrinho, estava escrito, vai lá, abriu aqui, filho de Deus, se fez filho de Deus. E os judeus falavam: ele não é filho de José, Maria? Quem está fazendo filho de Deus, esse vagabundo aí? Então ele cumpriu tudo o que falava a respeito dele em Salmos eu acabei de narrar agora Salmo 110 para vocês, para desmascarar a bicha louca Davi.
Os profetas é aquela lá da mulinha, é aquela coisa. Para que tem que fazer isso? Para que se cumpra as escrituras. Tem que fazer isso, tem que cumprir as escrituras. Tem que fazer isso. Por que você está fazendo isso? Para cumprir as escrituras. Então, só que as escrituras falavam a respeito dele. Está escrito bem claro aqui. Só o que a meu respeito falava as escrituras. E as leis, aquelas coisas. Não cumpriu bosta nenhuma daquela merda. Ele até aboliu. Só o que cumpria a respeito dele. Tá? Estava escrito na lei de Moisés. O que a lei de Moisés falava a respeito dele? Eu não acho. Você não acha? Você não acha? Então vamos achar então. Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 ao 20. Aqui vai estar explicando, tá, gente? Eis-lhe suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na boca dele. Então o diabo está falando que vai levantar um profeta e vai colocar as palavras do diabo na boca dele, deste profeta, não é? Todo Messias não é profeta do diabo. O único que não foi ungido, ele sim era o verdadeiro do Pai. Então, o diabo aqui está falando que ele vai suscitar um igual a Moisés. Eu lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, Moisés. O Messias foi como Moisés? Mandava roubar, matar e destruir, matar mulheres e ficar com as menininhas virgens? Não, né? Por quê? Porque não era. E porei as minhas palavras na tua boca. O Messias, ele usava as palavras do diabo, Jeová, o Deus de Israel, e o de Revavirê. E o de Revavirê jurava. O Messias mandou, continuou. O diabo falou para ele que as palavras dele eram para continuar. Será que esse Messias é o do diabo? Ou o Messias falou que quem jura é de procedência maligna? O diabo, ele amaldiçoava. O Messias mandava amaldiçoar, porque o diabo aqui está falando que vai colocar as palavras dele. Quais são as palavras do diabo no Velho Testamento? Não era de maldições? O Messias falou que é para a gente abençoar quem amaldiçoa. Será que é o profeta do diabo, o Messias que veio? O diabo mandava odiar e odiava também. O Messias mandou odiar? Eu acho que não é esse Messias aí, né? Vamos a ver. E ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então o diabo está falando que este profeta fará tudo que ele lhe ordenar. Então ele ficaria vivo, né? Porque quem tem mais poder? Quem tem poder? Hein, gente? O diabo tinha o império da morte no Velho Testamento, tudo era dele, até o Messias vir e tomar isso dele, né? Quem tem poder agora, gente? Então, será que o Messias fez tudo o que o diabo ordenou e o Messias foi igual a tu, Moisés? Será que foi? Não foi. E aí é o que acontece, que o diabo fala, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, o diabo está falando que as palavras de um Messias dele é a palavra dele. Então, como o diabo diz que ele não muda e não é sombra de variação, tem que continuar falando as mesmas narrativas, né? Foi isso que aconteceu? Ou no Novo Testamento veio um Messias mostrando um outro pai com outro tipo de palavras. É complicado, né, gente? Tá complicado pro diabo aqui, né? Que ele falar em meu nome e eu o requerei dele. Perfeito. Agora olha no versículo 20 que o diabo ficou com medo desse profeta. O diabo ele não dizia, gente, que ele mata, ele faz descer a sepultura, faz subir novamente, ele que dá a vida e atira. O diabo conseguiu tirar a vida do Messias? O Messias falou que ninguém tira a vida dele, ele dá para pegar de volta. Desse diabo aqui. Por que o diabo aqui ficou com medo desse profeta? Aqui no versículo 20. E mandou os homens matar. Hein? Por que o diabo não matou? O diabo podia fazer assim. O diabo matou o Coré. O diabo matou o Coré. O diabo ajudou
os dois filhos dele, Arão e Moisés, fazendo a terra descer tudo, porque o diabo estava tendo medo desse profeta aqui. Aqui ele tremeu, né? Aqui o diabo tremeu, né? Vamos lá no versículo 20, então. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, que o profeta morrerá. Esse profeta morrerá. Foi aqui que Moisés falou a respeito dele. Por isso que o Messias estava com saco cheio deles, que toda hora eles queriam matar o Messias, e o Messias não ia ser pego na lei do diabo. Sabe o que o Messias... Vocês podem me acusar do quê? O que eu faço de mal? Homem bom? Que vos falo a verdade, mas a verdade não entra em vocês? Na lei de vocês eu não vou cair não, tá? Sabe o que vocês fazem? Procura lá na lei de Moisés, mas Moisés falou a meu respeito, como está em João 5, né, 45, 46, 47. Vocês não creem nem em Moisés? Vai lá que ele falou a meu respeito. Olha o que Moisés está falando a respeito dele. Aqui, como o Messias veio fazer um outro Deus, veio falar de um outro Deus, eles teriam e eles poderiam matar o Messias. Tá entendendo? O Messias se fez filho de Deus. E eles teriam autonomia para que cumprisse a lei do diabo sobre o Messias. Porque o Messias veio nos mostrar outro Deus. E agora sim, eles teriam... não é poder, tá, gente? O que eles teriam? Eles poderiam alegar que o Messias era este. Tá entendendo? E aí eles poderiam matar o Messias por isso, não pelo pecado de lei, não pela transgressão de lei do diabo. Ele respeitou, porque quando ele estava aqui no mundo, ele estava debaixo da lei, sob a lei, abaixo, né? Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo nossa lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Estão entendendo? Os judeus disseram que eles tinham a Torá, e se alguém se fizer filho de Deus na Torá, vocês devem matá-lo. E aqui acaba mais um estudo da verdadeira história, porque aconteceu todas essas coisas no mundo até agora, até nos dias de hoje. Providenciaremos mais estudos.